Olá, minha gente amiga, estamos de volta, Pantufa. É um prazer estar no seu lado direito. Eu digo mesmo, Salah. Estamos aqui para falar sobre Docker, finalmente. Docker, cara. falaremos sobre Docker. Docker. Muita gente ainda não sabe como é que funciona o Docker e a gente vai explicar de uma maneira supimpa, bacana, para você aprender exatamente do 0 ao 2 com Docker. Depois do que, Salah? Depois da vinheta. E antes da gente começar esse vídeo, não esquece de fazer a inscrição nesse canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações, né, Salah? Uma vez a gente amava o sininho de quê? Badalo do sucesso. Badalo de sucesso. Saudade do sucesso. Bons tempos. Exatamente. Então, lembrando que esse vídeo está sendo feito porque lá nos comentários do YouTube as pessoas ficam falando: meu Deus, vocês já falaram de Linux, meu Deus, vocês já falaram não sei o que, e não falaram de Docker ainda. Fala sobre Docker, parece NPC. Fala sobre Docker, fala sobre Docker. Muito bem, então falaremos sobre Docker. Exatamente. Perfeitamente. Pantufa, por onde começamos a falar de Docker? O que é? Boa. Docker é uma máquina virtual, tipo um VMware? Não, Salah. Muito pelo contrário. Antes de começar a falar isso, Salah, o Docker ele parece ser um assunto simples, mas se tu for entrar ali nas entrelinhas e nas entranhas do Docker, tu vai fundo, meu amigo. Então a gente vai fazer aqui o necessário para tu começar a entender e talvez adquirir algum tipo de conhecimento aí para te ajudar na sua trajetória no mercado de trabalho aí como DevOps, SRE, desenvolvedor, seja lá o que for que você faz. Beleza? E se tu é desenvolvedor e acha, não, mas o Docker é o pessoal de infra que vai mexer, não, senhor. Hoje em dia, tem muitas pipelines onde o dev já entrega o pacotinho lá prontinho, a imagem Docker prontinha para o cara de infra, SRE, DevOps colocar em produção. Exatamente. Então você precisa saber como funciona o nosso querido, adorável, amável Docker. É primordial, Salah. E aí tu perguntou, Salah, o que é o Docker? Qual é a diferença do container ali, né, Salah? Bom, a gente vinha lá dos primórdios que quando a gente começou aí com essa era de computação, esses computadores, existia o sistema operacional que era instalado diretamente no hardware e as pessoas subiam suas aplicações diretamente nesse sistema operacional, uma vez que a aplicação estava rodando diretamente no sistema operacional que fazia a interface com o hardware e se comunicava e fazia tudo acontecer. Um pouquinho depois veio as máquinas virtuais, Salah, que já era um pouquinho diferente. Nós tínhamos o hardware, nós tínhamos o sistema operacional e depois nós tínhamos um hypervisor que fazia toda a comunicação do hospedeiro, que se chama máquina virtual ali, né, com o sistema operacional para daí sim fazer a comunicação do hardware. Quer exemplo? Boa, Salah. Quer exemplos de hypervisor? Hypervisor, Salah. Você aí tá vendo essa imagenzinha aqui que de um lado nós temos a máquina virtual e de outro lado o container. Então, por exemplo, falando de exemplo de hypervisor, tá, Salah? VMware, VirtualBox, Hyper-V, ZenServer. E aí, Salah, se usou por bastante tempo essas máquinas virtuais sendo provisionadas aí com infraestrutura como código e tudo mais. E a grande sacada dessas máquinas virtuais era a questão do isolamento. Elas ficaram totalmente isoladas ali, cada máquina virtual era como se fosse uma máquina, tinha suas libs, tinha seu sistema operacional, o seu disco e tudo mais. E com o passar do tempo não, né? Salah, container é muito antigo, se for parar para pensar. LXC tá lá no Linux há uma data e ninguém... Linux Containers. Exatamente, sensacional. Salah. Então, basicamente, com os hypervisors, a gente subia toda a stack de uma máquina, de um sistema operacional dentro de outro. Exatamente. Mesmo que tu fosse usar só para uma aplicação, usar só um pedacinho dele, tu subia todo o sistema operacional. Exatamente. É isso? Muito bem. Já ali falando de containers, a gente tem o Container Engine interagindo diretamente com o sistema operacional. A gente tira aquela camada do hypervisor, basicamente, e tu tem a tua Container Engine interagindo direto com o kernel do teu sistema operacional e algumas outras coisas que ele tem a comunicação direta. Existe um certo isolamento nesses processos, mas ele compartilha muita coisa com o sistema operacional. Inclusive, uma das diferenças, se tu está no sistema operacional que está instalado naquele hardware, e lá naquela máquina com VMware, por exemplo, der um PSLX e tem um container rodando em Nginx, esse processo ele não vai aparecer, porque está dentro do hypervisor e tudo mais. Já ali, se tu estiver usando um Proxmox da vida ou um Docker da vida, e no teu sistema operacional, no teu Linux, tiver um container rodando em Nginx ali dentro do teu
Do Docker, por exemplo. Do teu Docker, por exemplo, e tu fizer no teu host PSLX, PipeGrep, Docker, vai aparecer o processo ali, porque eles compartilham esse tipo de recurso, tá lá. Ele isola o que precisa isolar E mas compartilha o que pode ser compartilhado até para otimização de recursos, Exato. essas coisas, para tu não subir no teu container coisas que você não precisa ter. Exatamente. Se todos os containers vão usar as bibliotecas compartilhadas, você não precisa subir uma biblioteca em cada um. Tu usa todas do host. É isso? Exatamente. E aí vem a facilidade, né, de provisionar isso, porque quando a gente tinha máquina virtual, sei lá, a gente usava, sei lá, como é que é o nome? Puppet lá para provisionar. Era o Puppet, o Cobbler lá para provisionar máquinas virtuais, ou a stack do Salt lá que se provisiona também máquinas virtuais. E aí tu tinha que pegar uma imagem, ou na realidade instalar o sistema operacional e ir lá dentro do sistema operacional aplicar várias coisas e tudo mais. Já com o Docker é um pouquinho diferente, sei lá, a gente tem ali a construção de Docker Files, a gente tem construção de imagens, justamente para diferenciar tudo isso. Não precisa ir lá, instalar, pegar uma imagem ISO e subir ali no teu hypervisor da vida, igual se fazia nas máquinas virtuais. Ali com containers, tu basicamente pega uma imagem pronta lá do Dockerfile, só que é uma imagem de um container muito menor, com o necessário para que ela rode, e tu vai usar pega a imagem do Docker Hub, o editor, desculpa, não do Dockerfile. E tu vai usar o teu Dockerfile ali para subir aquela tua stack, no caso aquele teu container, aquela tua aplicação e tudo mais. Beleza, Pantufo. Então, ok, sabemos o que é por cima, o que é o container, qual que é a diferença para as máquinas virtuais lá dos hypervisors. Aí eu te pergunto, como que a gente faz a instalação? Ou essa porcaria já vem instalada no Linux, já vem prontinho, só sair usando? Não. E a instalação é difícil? É fácil, mais fácil que empurrar a avó da escada. Ah, mas tem invoque é ligeira. Tem invoque que te dá uma bengalada que tu não vai nem ver. Que isso, que Mas enfim, meu amigo, aqui no próprio site, na própria página aqui do Docker, a gente tem o manual de instalação. Basicamente aqui a gente vai usar o Ubuntu, eu estou usando o WSL aqui da vida. Então aqui dentro do /etc OS Releases a gente está usando o Ubuntu 22.04 LTS. E essa máquina virtual WSL que a gente vai usar para subir o Docker, instalar e fazer tudo que precisa ser feito. Maravilha. Aqui eu estou com o meu usuário Pantufa, marotão. E para fazer a instalação desse Docker, a gente vai seguir esse passo a passo aqui. Então, o apt-get update eu já acabei fazendo, simplesmente para tu atualizar a tua lista de repositórios ali e tudo mais. E aí, o primeiro comando que a gente precisa fazer é instalar esse CA Certificates e o cur, porque a gente precisa baixar várias coisas ali. Beleza? Show de bolha. Então a gente vai fazer um sudosu pantufa. Sudosu, que tá calor daí. Sudosu, tá calor, tá 13 graus. Sim. Então a gente vai fazer um apt install, a gente vai esperar a instalação dessa carniça aqui. Show de bola, salar, próximo comando, a gente vai criar esse cara aqui. Depois a gente vai fazer um cur para baixar as chaves desse cara aqui. Logo em seguida, chmod para definir permissões maravilhosas. E aí a gente vem adicionando o repositório do Docker. Que belezinha. Aqui ele vai fazer um eco com várias informações que ele precisa para ter o repositório do Docker ali no meu Ubuntu, para que eu consiga fazer a instalação do Docker, tá? Então eu vou fazer um eco aqui, ele vai criar todas essas informações, ele vai basicamente colocar dentro desse arquivo aqui /etc apt source list.d docker.list, e agora a gente precisa fazer um apt update para ele atualizar a lista de repositórios e reconhecer esse repositório. Que maravilha. Olha, tudo isso vocês devem estar acompanhando, tá tudo na documentação do Docker lá, a gente deixa o link bonitão lá. Exatamente. Essa parte da instalação é extremamente fácil. Sem muito mistério. Depois a gente vem com uma tripa aqui, sei lá, de coisas que o Docker precisa. Eu vou copiar esses comandos aqui e vamos fazer um apt install dessa caçambada de coisas. Show de bola, são apenas 500 MB, pelo que eu tô vendo. Pouca coisa. Aqui basicamente o Docker ele já está instalado, então se a gente fizer o comando docker ps, a gente, que é um comando para listar container, a gente vai entrar nesses detalhes aqui de comando, a gente já consegue ver que ele já tem um output. Tá aqui. rodando. Tá rodando. Tá rodando. E ele diz aqui, sei lá, que tem um docker run, que é o comando para rodar algum tipo de container.
Hello World, e a gente vai rodar aqui, ele vai pegar, a primeira coisa que ele faz, ele te fala, cara, não tenho nenhuma imagem aqui com esse nome, vou fazer o pull dessa imagem, vou trazer essa imagem para o teu sistema operacional. Aqui ele está dizendo que o pull foi completo e ele vai rodar essa imagem, e aqui ele diz que o Docker foi instalado, que está tudo certinho e tudo mais. Então, aí a gente já pegou outros conceitos aí que a gente mais para frente a gente vai explicar melhor, exatamente. Né? Mas basicamente, Pantufa, o Hello World é uma imagem que está lá no Docker Hub, que depois a gente vai explicar o que é, mas a gente está pegando uma imagem que já está pronta e executando ela com o Run, com o Docker Run. Isso. E a saída, né, é o que está aparecendo aí na tela. Ele faz só isso, é só para testar, para tipo, provar que ó, teu Docker está funcionando, está rodando bonitinho. Tá rodando belezinha. Agora vem uma coisa muito importante, sei lá, que às vezes eu vejo pouca gente fazer. Aqui eu tô com o meu usuário root, famoso root, dono de tudo, dono da porra toda. Root, o usuário raiz. Mas se eu sair aqui desse usuário, sei lá, eu tenho o usuário Pantufa. Um usuário mais ou menos, chinelão ali, né, que não faz nada, tal, não tem permissão para nada. E ao executar o Docker PS, que é o comando que a gente tem para listar os containers ali que estão rodando, ele já fala que temos um problema. Temos um problema, temos uma permissão negada. Aqui ele tentou se conectar lá no socket do Docker para pegar essas informações, afinal esses comandos eles se conectam ao Docker, dão uma instrução e esperam uma resposta. E eu não tenho nenhum tipo de permissão aqui. Sabe? Então, nesse momento, a gente só consegue executar comandos Docker com o usuário root. Exatamente. Mas precisamos mudar isso. Precisamos, ou se precisamos, sei lá. Precisamos alterar isso. Sei lá, aqui existe uma parte específica da instalação do Docker, que é o Linux Post Install. Que o nome já diz tudo. Coisas que você precisa olhar ou ter cuidado depois da instalação do Docker. E uma delas, sei lá, é criar o grupo do Docker, se ele já não tiver criado, às vezes a instalação do Docker já cria, e adicionar o teu usuário àquele grupo. E aí sim você começa a ter aquelas permissões que você precisa. Aí está o Jump of Cat. Jump of Cat, sei lá. Muito bem, vamos criar o grupo Docker. Exatamente. Caso já não exista, mas não tem problema tu, aqui ele já executar o comando. Ele já falou, já existe, não precisa fazer isso. Vamos adicionar o usuário que tu quer que tenha permissão para executar comandos Docker dentro deste grupo. Exatamente, Salah. E aqui, ele está passando o meu usuário como variável. Dentro do shell aqui do Linux, existem variáveis que são default. E cifrão user, ele faz referência ao usuário que está logado no momento aqui no shell. Perfeito. Mas eu poderia facilmente botar o nome de um usuário aí. De repente, se eu quero botar outros usuários, poderia fazer por aí. E por último, não menos importante, esse comando aqui ele faz a atualização ali das permissões do grupo e faz com que se aquilo que tu fez ali não funcionou, depois desse comando aqui funcionará, Salah. Então esse comando eu tenho que rodar como root, vou rodar ele aqui, sudo. E uma coisa, Salah, se depois desses comandos aqui que você fizer, depois de todos esses comandos aqui, caso você está ainda com o seu usuário, vai fazer o Docker PS e dar um problema de permissão ou algo do tipo, quais coisas que você pode conferir? Pode conferir o arquivo /etc/groups para ver se o seu usuário foi realmente adicionado ali. Se isso realmente aconteceu, Salah, talvez sair do bash, sair do teu terminal, entrar de novo ou tentar dar um reload no bash pode solucionar esse problema. Que às vezes ele pode dar algum rolo ali com, não é nem problema de permissão, mas alguma coisa com as variáveis que tu tá usando naquela tua sessão, de repente tu sai, desconecta a sessão SSH que tu tá fazendo de SSH, e conecta de novo, que ele provavelmente já vai vir com as permissões bonitinhas, só dar o Docker PS já vai funcionar. Exatamente. Então aqui agora, Docker PS, a gente já não tem mais aquele erro lá do começo. Temos o Pantufa com permissões para executar coisinhas no Docker. Olha que maravilha, olha que belezinha. Que fofura. Beleza, Pantufa, temos o Docker instalado. Temos o Docker instalado, Salah. E agora, temos um próximo passo? Temos um próximo passo, Salah. Vamos falar um pouco de comandos aqui do Docker. Vocês viram ali que eu fiz um comando do Docker que foi o Docker Run. Foi com um root, né? Mas a gente deu um Docker Run e um Hello World ali, Salah. E ele baixou uma imagem para o teu sistema operacional para conseguir usar e subir aquele container, certo? Perfeito. E um dos comandos que a gente vai fazer, e você que vai trabalhar com Docker, é basicamente sempre Docker, espaço, o nome de um comando e o que você precisa. Pantufa, mas quais parâmetros, quais comandos, o que precisa fazer?
docker --help. Eu acho que é a melhor maneira de você entender tudo que pode ser feito aqui. Docker run, exec, ps, build, docker push, image, login e, cara, tá tudo aqui, Sala. Show de bola. Explicadinho. Então, só para tentar exemplificar um pouco, se eu fizer um docker images, a gente tem aquela imagem do Hello World lá, Sala, que a gente acabou baixando ali, ela foi criada há 12 meses, ela tem 13.3 KB e tem um ID da imagem, a tag e tudo mais. Então, todas as imagens que você vai trabalhar com Docker, MySQL, Redis, Nginx, tudo vai vir parar aqui. Então, se a gente fizer um Docker images --help, a gente tem ali os parâmetros que a gente consegue fazer, tipo -a, show, mostrar todas as imagens, o -f para filtrar essas imagens, e assim sucessivamente, Sala. Que delicinha. Então quer dizer que para eu poder executar um container dentro da minha máquina, dentro do meu servidor da minha máquina, eu preciso que essa imagem exista em algum lugar. Exatamente. Então aí a gente tem basicamente duas opções. Uma opção é pegar lá do Docker Hub, que é o default dele, né? Que é o default dele. Sempre vai pegar do Docker Hub. Essa, por exemplo, do Hello World, ou as defaults do Ubuntu, enfim, tem várias. Ele vai lá no Docker Hub, baixa essa imagem com o Docker Pool, enfim, isso é para depois, mas ele baixa a imagem local e ele executa a imagem localmente. Exatamente. E a segunda opção seria você criar a própria imagem, que é através do arquivo Dockerfile, tal, que depois a gente entra em detalhes. Exato. Mas o fato é que a imagem ela precisa estar local. Exatamente. Ela precisa estar dentro da máquina, dentro do servidor, para que ele possa executar o container, certo? Isso. Se tiver remoto, ele vai baixar e vai executar local. Se for só local, beleza, sem problema, ele vai executar de boaça. Exatamente. Tá lá, depois a gente vem com Docker PS para listar os containers que estão rodando. Aqui eu não tenho nenhum container rodando, porque essa imagem do Docker que a gente rodou, ela não fica... Ela não é um... Não tem um daemon, processo, né? Não né? tem um processo. Não tem um processo que fica rodando. Ela faz... O trabalho dela morre. É executar, é só exibir aquela mensagem e acabar. Lembrando que o conceito ali do container, do Docker, é que o container ele tenha uma função específica. Então a gente não coloca vários processos para executar dentro do teu container. Ah, esse meu container é para executar o Nginx. Cara, ele vai executar só o Nginx. Ah, o meu outro container agora é para executar o PHP. Ou é para executar o Redis, como o Panto falou. Então, não vai colocar o Redis e o Nginx no mesmo container. Exatamente. Tá? Ele é feito para executar uma função específica e executar bem feito. No caso, se a gente executar com o Nginx, ele vai ser um processo, ele vai ficar rodando. Não vai ser o mesmo comportamento do Hello World, certo? Então, o container é um processo específico. Certeiro. Sem enrolação. Boa, Salah. E aí, Salah, para a gente ver todos os containers que já passaram por aqui e morreram algum dia, né? A gente faz um Docker. Famoso cemitério de containers. Exatamente, -a, para ele listar tudo. Todos os containers que por algum motivo já passaram aqui. E aí, aqui com o Docker PS -a, você consegue ver que ele já disse que, pô, tu rodou um container com uma imagem Hello World, o comando que ele rodou foi o /hello, ele foi criado há 14 minutos, ele deu um exit ali, ele não tinha nenhuma porta e o nome dele era cool_clark. Que nome bonito. Que nome, né? O dia que eu tiver um filho? Não. Enfim, aí basicamente é quando tu dá um Docker Run passando uma imagem e tu não diz qual que é o nome do container que tu quer, ele vai pegar um nome bonito qualquer assim e vai colocar ali, mas isso é papo para outra. Daqui a pouco a gente fala disso ali. É outra história. Beleza, Salah. Aqui a gente falou, instalamos o Docker, acertamos ali o usuário, entendemos um pouco ali dos comandos básicos, o básico do básico, Docker Image, Docker PS. Agora a gente vai subir um container com Nginx, Salah. Servidor web que muito utilizado, amplamente utilizado no mercado aí para servir conteúdos e fazer proxy reverso. Servir e atender o consumidor. Exatamente. E no final das contas, Salah, como que a gente faz isso? Docker, dizendo Docker, eu vou rodar alguma coisa. E o que é essa coisa, Salah? Tchau! Não era isso? Muito bom, Salah. E a gente vai passar o nome dessa imagem, Salah. Maldita Ana Castela. Maldita Ana Castela. Nginx. Aqui, Salah,
o que vai acontecer quando eu passar isso aqui? Ele vai lá no Docker Hub, vai pegar a imagem oficial do Nginx, vai baixar para o meu computador e vai subir um container com Nginx aqui. Está dizendo daqui que ele não achou uma imagem localmente. Lembra que falamos, se a imagem não existe local, ele vai buscar lá no Docker Hub por default e vai baixar para a máquina. E aqui, Salah, ele travou o meu terminal e subiu um Docker. Então aqui eu estou travadinho no meu terminal. Eu vou fazer o seguinte, Salah, eu vou dar um split aqui. E agora, se eu rodar o comando docker ps, Salah, eu consigo ver que eu tenho um Nginx rodando. Esse aqui é o comando que ele roda para inicializar o Nginx. Então aqui tem um comando específico que é o Nginx -g, lá o arquivo de configuração e tudo mais. A porta que ele está usando, aqui a gente não está fazendo mapeamento de porta ainda. E o nome do container, que ele meteu agora um Funny Will Allison, sei lá que porcaria é essa. Outro nome bonito. Um nome maravilhoso. Tá, Pantufa, então tu deu o Docker Run Nginx, ele foi lá no Docker Hub, baixou a imagem local e já executou o container. Já executou, Salah. Certo. E teu terminal ficou preso. Então quer dizer que aí se eu faço isso no servidor, eu fico com o terminal preso ali. Exatamente. É assim que se usa em produção? Sim, Salah. Todos... Não, mentira, pelo amor de Deus. Maravilha, Pantufa. Que belezinha. Então aqui, Salah, se eu der um Ctrl C aqui, ele vai parar o meu container. E se eu rodar um Docker PS de novo, o container não está mais rodando. Tá, isso tudo listar o cemitério de containers. Ele vai estar lá morto, chateado, porque... Pobre Fanny Williamson. Exatamente, Salah. Salah, como que a gente faz isso de uma maneira que não trave o nosso terminal, Salah? Como, Pantufa? Como? Passando o comando ou parâmetro. Lembra que lá no Docker a gente sempre diz: Docker, rode um container com os parâmetros xxx com a imagem x. Essa sequência, Salah, é bem importante, porque os parâmetros sempre vêm antes da imagem, o nome da imagem do container. Importantíssimo. Depois só vai dar problema. E eu falo isso por experiência própria. Eu, uma vez, muito tansamente, porra, esses parâmetros não estão funcionando. Colocando aqui -p, e bem tanso. É raro, mas acontece toda hora. E o -d, Salah, o que ele significa? Menos deteste. Exatamente, Salah. Então Ou seja, né, para quem não entende francês, deteste, não, mentira, você quer inglês. Deteste significa desanexar, ou seja, você vai botar para rodar, o seu comando vai ficar executando, o seu container vai ficar executando, porém, o seu terminal vai estar liberado. Por isso que o Pantufa executou ali, deu um docker run -d Nginx, o container dele está rodando, muito provavelmente. No entanto, o terminal está livre para executar outros comandos. Aqui agora eu consigo fazer várias outras coisas. E veja, Salah, uma coisa bem importante para você que está começando a trabalhar com containers. Aqui eu fiz um Docker PS, ele me trouxe um container do Nginx, mas não é o mesmo container que ele morreu há algum tempo atrás, que a gente subiu, Salah. Isso é muito importante. Containers não ressuscitam. Exatamente, eles simplesmente morrem. Que tristeza, um minuto de silêncio. Não, um minuto é muito para esse vídeo. Salah, e por isso que se fala tanto de persistência de dados ali, persistência de arquivos das aplicações em containers, que não deve ser feito. Importantíssimo, importantíssimo. O que está dentro do container morre tem que ser feito para morrer. Exatamente. Ele vai junto com o container. Ah, Pantufa, mas tem um arquivo lá que vai salvar, não sei o que, cara. Beleza, show. Aí tu usa uma outra estratégia que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas... salva num outro local, mas Exato. O que está dentro do container, quando ele morre, vai junto. Exatamente. E aí, Salah, você pode identificar isso pelo container ID ou pelo nome do container, né, Salah? Porque aqui está bem explícito que o container que está rodando é o final CDA e o container que morreu lá no passado era 8F5. O que isso quer dizer? Reforçando, se eu tivesse entrado dentro desse container, não com SSH, né, com outros comandos, se eu fizesse modificações desse container, depois, quando eu subir esse container aqui, todas as modificações não vão estar mais ali. Exatamente. Aí, obviamente, meu Nginx, eu tenho configurações específicas do meu Nginx. Tu não vai entrar no container e fazer alterações, tu vai passar de uma outra forma, via volume, enfim. Tem outras estratégias para tu passar essa configuração. A ideia é que aquele container não seja importante para ti, tu não pode se apegar a um container, essa é a verdade. Exatamente. Que um container ele é feito para subir, fazer o trabalhinho dele e
partir. Dessa forma melhor. É assim que funciona. Ah, agora eu preciso de outro, vou lá pegar aquele container que eu já usei, que eu gostava muito dele. Não. Desapega, chama outro container que tu vai ter que abraçar ele com carinho, vai usar, mas também fez o trabalho dele. Tchau, próximo. Não é igual aqueles servidores antigos que tu dava um nome. Um apego. Tu tinha um apego, vou ali subir o Platão, né? Peraí, eu tô subindo Sócrates. Não, calma aí, tô subindo tal. Não tem nome, não se apega. Platão 01, Platão 02. Containers são só mais um. Exatamente. Sei lá, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai parar por aqui, mas fique ligado porque tem mais vídeos sobre container que vão aparecer. Falaremos mais sobre Docker, né? Sim, com certeza. Show de bola. Olha, foi um prazer quase inenarrável. Inenarrável estar ao seu lado e vamos para o próximo. Exatamente. Um abraço e até daqui a pouco.